Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos entrar numa aula referente aos elementos de mineralogia e geologia, que é a última unidade para a gente antes da resolução da prova. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre rochas sedimentares. Tá? Então, nós já vimos sobre as rochas ígneas metamórficas e agora está entrando para a gente aí a finalização com rochas sedimentares. Tá? Então, a diferença das ígneas e das metamórficas, as rochas sedimentares são relacionadas à dinâmica externa da Terra. Então, o que seria a dinâmica externa da Terra? O que tem relação com isso? Então, essas rochas sedimentares, a gente já tinha comentado no início, tem relação com sedimentos, a aglomeração de sedimentos advindos de forças externas que agem sobre a Terra. Então, embora muitos sedimentos tenham origem de rochas endógenas também. Então, alguns desses sedimentos também vêm de outras rochas. Então, a gente pode ter o envolvimento de rochas sedimentares com um agrupamento de mais outros tipos de matérias, que são descritos sedimentos. Tá? Um dos sedimentos mais clássicos aí que a gente pode encontrar é a areia. Areia de praia, areia de construção, areia de leito de rio, entre outros. Tá? Então, o estudo do ciclo sedimentar pode ser dividido em 3 processos principais. Primeiro, a produção de sedimento, onde as partículas fundamentais, que é da sedimentologia, que é uma ciência que estuda os sedimentos, então a produção, as condições de transporte desse sedimento, então onde que ele é produzido, de onde que ele vem, como que ele é transportado, e o depósito e a acumulação desse sedimento ao seu local destino final, onde ele vai ser encontrado. Então são 3 processos fundamentais, e o modo de ocorrências característico no sal, se dá às rochas sedimentares. Tá? Então, portanto, a análise sedimentológica, que diz respeito às partes, as partículas fundamentais, dessas rochas, desse estudo, dessas rochas sedimentares, de qualquer partícula começa, na verdade, enquanto ela ainda se encontra dentro de um material parental, isso é, de uma rocha pré-existente. Então, esse material que a gente vai estudar, ele se delimita de um elemento pré-existente, que no caso é uma rocha. Assim que essa rocha se encontra exposta às condições atmosféricas, ela começa a deteriorar. Então ela fica suscetível ao ataque de agentes intempéricos. Aí nós temos várias situações, que nem a gente comentou aqui atrás. Então, essas rochas sedimentares estão relacionadas à dinâmica externa da Terra. Então, quais são essas dinâmicas externas da Terra? Então, água, vento, temperatura, ação biológica, entre outras situações. Então, definimos esse intemperismo como um conjunto de modificações, tanto físicas, tanto químicas, que as rochas sofrem ao aflorarem na superfície terrestre, causando seu enfraquecimento. Existem 2 tipos fundamentais de intemperismo, o físico e o químico. Então, o que seriam esses intemperismos? O que é o intemperismo? O fenômeno que age sobre as rochas, transformando-as em solo. Tá? Então, olha só que interessante, as rochas elas sofrem esses intemperismos, que são relacionadas à água, ao vento, temperatura, entre outros elementos, e esses elementos transformam as rochas em solos. Então, qual que seria o intemperismo físico? É quando esse processo provoca uma desintegração da rocha, sem alterar sua constituição química. Tá? Então, diz respeito à alteração da característica dessa rocha, uma desintegração dessa rocha sem alteração química. Já a parte química, ela atua sobre os minerais das rochas, alterando, sem outros de propriedades diferentes, também criando matérias dissolvidas. Então nós temos alteração química da estrutura, carbonatos e sílicas coloidais, por exemplo, que fluem para outros ambientes onde venham a se cristalizar e sedimentar. Então, esse elemento ela sofre um processo químico dentro da rocha, com algum processo de intemperismo, e o ambiente faz com que esse elemento que se transformou lá dentro ande entre outras rochas e faça a composição química segregar em outros elementos, criando outros tipos de rochas ou até mesmo outros tipos de sedimentos.
Tá? Então, alguns exemplos de empirismo físico aqui, químico, né? Então, nós temos na foto a esfoliação, né, de rocha granítica gerada pela termoclastia. B, a penetração das raízes nas rochas, né, enfraquecendo, né, a estrutura física dessa rocha, né, e a C, a dissolução de rocha calcária por meio de percolação da água. Então é interessante a gente verificar, né, que nesses diferenças de intemperismos alteram a composição, né, ou a desintegração dessa rocha, né, de alguma certa forma, ou física ou quimicamente. Tá? Então, os ambientes mais comuns aí de sedimentação que nós vamos encontrar. Tá? Então, nós podemos encontrar sedimentos, né, em ambiente glacial, em lagos, né, em dunas de deserto, em leque aluvial, né, ambiente de córregos, praias, né, planícies de maré, ilhas de barreira, recifes, leques submarinos, né, plataformas continentais, ambientes marinhos profundos. Então a gente verifica aqui, né, a composição desse material que a gente fala que são sedimentos ou de rochas sedimentares, eles são carreados, né, pelos intemperismos, são levados a alguns tipos em alguns locais específicos ou mais comuns que a gente vai poder encontrar. Então a água está muito associada com esse carreamento dessa estrutura que a gente está trabalhando, que são as rochas sedimentares ou as partículas sedimentadas. Tá? Então os principais elementos constituintes então dessas rochas sedimentares. O que a gente tem de material constituinte da rocha? Então a gente está falando agora de sedimento, né, da partícula em sedimento, mas sim da rocha por si só. Então nós temos nesse espaço de rocha, né, nós temos porosidade, né, que são os espaços vazios, podem ser preenchidos esses espaços vazios por água, óleo, gás, algum outro tipo de material, né. Nós temos os grãos, os arcabouços, são grãos de areias, ou pode ser os fósseis também, né? Cimento, né? Material mineral, né? Quimicamente precipitado, também encontrado nessas rochas sedimentares, e a matriz, que é o sedimento fino menores que os grãos do arcabouço, que fazem essa composição desse elemento. Tá? Então aqui nós também podemos enxergar a porosidade primária, né? Que é intragranular, né? A porosidade secundária, que está dentro de outro elemento, né? No caso a porosidade primária está entre os grãos maiores, né? A porosidade secundária entre os grãos, ou arcabouço que a gente chama, né? Então a gente pode verificar muito bem aqui dentro dessa formação dos grãos, tá bom? E nós temos a classificação, né, dos solos ou desses sedimentos clásticos, que também a gente pode ser chamado. Então existe na NBR 6502 de 1965, terminologia de rochas e solos, alguma classificação de como a gente pode delimitar alguns diâmetros ou a denominação da fração dessas rochas em relação, né, à sua classificação granulométrica, né? Então olha só que interessante, né? Nós temos a denominação da fração e o limite de diâmetro pela BNT. Então olha só, para ser considerado rocha, né, tem que ser superior a 1 metro, né, a granulometria, né. O matacão, né, de 200 milímetros a 1 metro, né, pedra de mão de 60 milímetros a 20 milímetros, pedregulho grosso, pedregulho médio, pedregulho fino, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Então você vê que os grãos de argila, não, esse sedimento argiloso, são os grãos mais finos que nós podemos encontrar. Então, de acordo com a peneira, né, que a gente faz o teste de granulometria dentro do laboratório, essa peneira consegue determinar muito bem em relação aos seus grânulos ou seus sedimentos qual é o tipo de solo que a gente está trabalhando, né? Então é importante a gente poder definir isso daqui, tá bem? Então outra tabela que a gente pode apresentar aqui também, que é diz respeito ao livro de vocês, a esse livro único, é a representação da granulometria dos sedimentos respectivas rocha sedimentar gerada a partir da sua consolidação. Então, granulometria menor que 256 milímetros, a gente tem um matacão, tá? Que é de uma rocha sedimentar que a gente vai chamar de conglomerado. De 64 a 256, o calhau,
de 2 a 64 o seixo rolado, de 0,062 a 2 milímetros a areia, e aqui a gente já entra na rocha sedimentar, que é o arenito, né, que é a formante da areia, e a silt, que vem o silito, e a argila, que é do argilito. Então, dentro dessa granulometria, a gente também tem nome de sedimento e nome da rocha sedimentar que se dissipa o seu grão, né? Então, o seu sedimento. Então, a rocha conglomerado dá pra gente a formação de matacão, calhau e seixo. O arenito, areia, o siltito, a silt e o argilito, a argila. Tá? Então, vamos lá. Né? Formadas pela consolidação de sedimentos, né, ou compactação e cimentação dos solos a baixas temperaturas e pressão, nós temos a classificação encontra suas origens. Então, nós temos rochas sedimentares clásticas, né, as rochas sedimentares químicas e as rochas sedimentares orgânicas. Então, nós temos também uma classificação quanto à sua origem. Tá? Então, dependendo da sua origem, ela vai ter uma característica específica mais complexa. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, demonstrando como que funciona basicamente, né, a ação do intemperismo para criação desses sedimentos, né? Então, a rocha sedimentar clássica são rochas de origem mecânica, né? Então, olha só que interessante, né? As ações atmosféricas, né, dentro de uma rocha já pré-existente, né? E existem esses intemperismos mecânicos, físicos, né, na rocha, que faz com que esse material se deteriore com o passar do tempo, e esse sedimento vai sendo transportado normalmente para leitos e bacias de rio. Né? E dentro desse leito, dessa bacia de rio, é feita a sua compactação e cimentação. Então ele vai, com o tempo, né, com o material que a gente já viu aqui dentro, que tem dentro da matriz e dentro desse nosso constituinte, dos nossos elementos constituintes dessa nossa rocha, faz com que esses elementos eles se compactem e se cimentem, né? Eles se endureçam, né, dentro de uma bacia. Então, a formação aqui de uma rocha sedimentar. Então, com condições, né, necessárias para a formação dessas rochas sedimentares. Então, necessitamos, né, da presença de rochas, que deverão ser fontes dos materiais, a presença de agentes do intemperismo, então nós precisamos aqui de vento, água, variação de temperatura ou variação biológica, e que desagreguem ou desintegrem aquelas rochas. Né? Presença de um agente transportador, então normalmente a gente tem não só a água, mas também o vento, óleo ou outro tipo de partícula que pode fazer com que esse elemento seja transportado, e a deposição desse material em uma bacia de acumulação, né? Pode ser uma bacia continental ou marinha. Né? E no final, a consolidação desses sedimentos, né? Através do seu próprio peso e do tamanho dessa partícula, né? Então a gente tem, quanto maior o número de partículas, menor o tamanho dessa partícula, né? Maior a gente vai ter essa compactação por camadas, né? Então é interessante a gente poder estudar também alguns tipos de solo que nós temos aqui, de tipos de sedimento, como silt, areia e argila, para nós entendermos também tipos de solos para trabalhar na construção civil. Né? Esses solos que nós trabalhamos na construção civil diz respeito também a essa porosidade ou essa compactação nesse solo. Então, quando a compactação é melhor, é maior, nós temos um solo um pouco mais estável. Tá? Quando nós temos um solo com partículas maiores, esse solo não está tão estável por conta do número de vazios que nós vamos ter dentro desses elementos. Então, o que a gente pode lembrar aí? Né? Quanto menor o tamanho da partícula, maior a superfície de atrito entre elas. Né? Então, é interessante relembrar de um vídeo que o pessoal costuma colocar na internet, que diz respeito... Vou tentar colocar aqui para vocês. Tá? YouTube aqui, né? A gente vai colocar aqui vídeo enchendo um pote de vidro com areia, pedra. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Então olha só, deixa eu ver se é esse daqui. Então olha só que interessante. Então a vida sendo preenchida aí, né? Ele pega aqui no começo, vai colocando areia, né? Então você tem uma compactação interessante, né? É aquela história do copo nunca está vazio, né? Você pode ir colocando
elementos. Então, se você consegue, não é bem esse vídeo aqui. Eu vou postar para vocês o vídeo, né, de granulometria. Bom, eu vou postar para vocês depois o vídeo, né, deixar na descrição lá no AVA para vocês, que diz respeito a essa consolidação de elementos que tem relação com a espessura o tamanho desse sedimento, né? Então, quanto menor a granulometria desse sedimento, mais compacto a gente consegue deixar essa estrutura, ou mais conglomerado a gente consegue deixar essa estrutura. Quanto maior o aumento dessa granulometria, mais vazios vão ficando entre, né, mais espaços vazios nós vamos tendo dentro desse elemento. Então nós temos aí que entender esse tipo de granulometria, né, para nós entendermos os tipos de solo quando entrarmos em fundações, para nós não termos problemas, né, de estrutura sendo entrando em colapso por conta de uma má compactação ou por um tipo de solo diferente que você não estava prevendo nas fundações, tá? Então essa consolidação, né, ocorre ao final, né, que é através desse peso próprio e do tamanho da granulometria desse elemento, né, e vai formando por meio de camadas, né. Essas soluções normalmente elas passam também por cimentações, né, que diz respeito aos carbonatos e alguns óxidos. Então, para ter essas condições necessárias, né, essas são as condições necessárias, né, para nós termos a formação de uma rocha sedimentar, né, que se dá por origem mecânica, tá bom? A diagênese, né? O que seria essa diagênese? Então é a transformação dos sedimentos em rochas, né? Iniciando logo após a deposição desses sedimentos. Então esse sedimento é depositado, ele se aglomera e ele se transforma em um novo sedimento, um novo conjunto de rochas, né? Então por meio de um conjunto de processos químicos e físicos ocorre, né, em condição de baixa temperatura e pressão, né? A litificação, né, o conjunto complexo de processos que convertem sedimentos em rochas consolidadas, né? Então, o processo que nós temos a compactação, a sedimentação, a recristalização e etc. Né? O que seria a compactação? A compactação é a compressão dos sedimentos devido ao seu peso, né, que são aquelas camadas sobrepostas, gradualmente, né, diminuindo a sua porosidade, né, redução dos vazios, né? Então, essa compactação a gente vai utilizar bastante na construção civil. E a sedimentação, né? Então, os cimentantes carregados pela água penetram nesses vazios, né, que estão sendo compactados. E essas partículas elas têm uma coesão, né, desse material, fazendo com que ele se aglomere, tá? Então, materiais cimentantes, nós temos a sílica coloidal, o carbonato de cálcio e os óxidos de ferro, que ajudam a fazer essa compactação e sedimentação. Tem etapas da litificação, né? Existe o conglomerado de sedimentos, então a cada camada vai recebendo uma nova pressão, né? E esse sedimento ele vai se pressionando e com o tempo ele vai se aglomerando, fazendo um novo processo de formação de uma nova rocha, tá? Então, rochas sedimentares de origem química, né? Então nós temos, né, são rochas sedimentares inorgânicas, né, que vem desse processo químico, são formadas através de uma precipitação de solução química em bacias sedimentares. Então nós temos as rochas calcárias, né, que na precipitação química o carbonato dissolvido na água ele se cristaliza através de um processo de fluorescência, né? As rochas silicosas, né, são rochas formadas a partir de precipitação de soluções nas quais a sílica é constituinte predominante, né? E as salinas, onde os cloretos, os sulfatos, os boratos, nitratos, né, formam essa precipitação nas bacias. Então, a partir do momento que nós temos, né, o carbonato, nós temos rochas calcárias, as sílicas, as rochas silicosas, e materiais como os cloretos, sulfatos e carbonatos, né, as rochas salinas. Então, o que essas rochas sedimentares de origem orgânica são, né? São rochas, né, que devem sua origem ao acúmulo de matéria orgânica na natureza. Então, nós vimos de origem química o processo que ocorre. Agora nós vamos ver as rochas de origem orgânica, né? Então, as rochas orgânicas são de origem ao acúmulo de matéria orgânica. Então, diferente das rochas que nós vimos
por sedimentação, né, que são rochas de origem mecânica e de origem química, né. As orgânicas são de material orgânico, né. Então nós temos de matéria orgânica as rochas calcárias, são formadas pelo acúmulo de conchas ou carapaças de composição carbonatada, e as rochas carbonosas, né, que compreende as turfas e carvão, termo que indica o depósito de carbono. Tá? Então, de acordo com a diminuição de porcentagem de material volátil e o aumento do conteúdo de carbono, os carvões se classificam em lignito, carvão betuminoso e antracito. Tá? Importante saber essas origens dessas rochas orgânicas. Então, a turfa, né? Então, esquema de formação de turfa e carvão, né? Como que funciona? Então, formação da turfa, né? O hidrato de carbonato constitui o arcabouço dos tecidos vegetais, formando pelos restos de plantas vegetais parcialmente decompostos. Então, lagoa com vegetação, nós temos parte da vegetação vai morrendo, a matéria vegetal é coberta por sedimento, né? E a matéria vegetal enriquece de carbono, turfa, carvão. Então, formação da turfa. E do carvão mineral, e a do carvão mineral, né, que é uma substância sólida formada pela decomposição parcial de restos vegetais, né? Então, diferente da turfa, né, tem uma diferenciação básica que tem relação com a decomposição vegetal, né, com enriquecimento em carbono litificado, isto é, endurecida por um processo lento, sendo necessário dezenas de milhões de anos para que se dê sua formação. Então, a formação do carvão mineral é muito mais demorada do que a formação de uma turfa, tá bom? Então, a turfa são vegetais parcialmente decompostos, o carvão mineral são anos e anos que essa decomposição já foi feita e esse sedimento já foi endurecido. Tá? Então, característica principal, né, é a estratificação. Né? Então, geralmente formada de camadas superpostas que podem diferir uma das outras em composição, textura, espessura, cor e resistência. Então, são normalmente planos de fraqueza das rochas. Né? Então, de acordo com essa camada, né, que nós temos que são superpostas, esses veios que nós temos dessa decomposição de sedimentos, né, por camadas, são pontos de fraqueza dessas rochas. Tá? Então, essas camadas, cada camada dessas rochas sedimentares podem ter uma coloração diferente, um tipo de espessura de granometria diferente do que o outro, coloração, resistência, espessura, entre outros tipos. Então, isso é uma característica dessa estratificação. Tá? Então, nós temos a rocha sedimentar clássica, né, que a gente falou um pouco, né, que a cor é cinza, até preta, amarela, verde ou avermelhada, possuem granulação finíssima, né, e seus principais constituintes dessas rochas são os minerais argilosos. Então, nós temos o argilito e o folheto, né, que são duas rochas sedimentares interessantes para a gente poder entender sobre essa estratificação, que são essas formações desses veios, né, na nossa rocha. Então é possível ver com bastante qualidade aqui nessas imagens, né, como que funciona essa estratificação. Os folhetos se diferenciam dos argilitos porque possuem lâminas finas, né, e paralelas esfoliáveis, enquanto os argilitos apresentam as argilas com aspectos mais maciços. Então, até mesmo o aspecto visual, né, a gente consegue determinar, né, e quais são as diferenças mais visíveis aí de uma rocha com a outra, né, mesmo ambas sendo rochas sedimentares. Então, nós temos que essa estratificação, né, desse elemento, né, ele se dá por uma formação não tão linear, né, já o folheto ele é bem mais visível e paralelo. Tá? O siltito, né, uma rocha sedimentar clássica também, né, com cor cinza, amarela ou vermelha, tá? Possui granulação física formada pelo acúmulo de sedimentos, granulometria da silt. Então nós temos a composição do silt. Então a gente verifica também esses veios, né, com formatos e colorações diferentes uma da outra, com essa formação dessa rocha sedimentar. O arenito também é uma rocha sedimentar clássica, né, proveniente da consolidação da areia. Então geralmente a gente tem o quartzo aqui envolvido no arenito, e podem ser formados por outros minerais com dimensão do grão de areia. A cor, né, nós encontramos o arenito no cinza, no amarelo, no vermelho, que são mais comuns, e algumas outras cores mais diversas. Então é nítida a estratificação, né, a mudança da granulação. Então essa estratificação, né, a gente diz respeito com que tem esse visual, né, de linhas paralelas, que é a decomposição do elemento de acordo com o tempo e com a composição do material que está chegando e está se depositando nesse local. No arenito é muito bem visível isso também.
Tá? E o conglomerado, né, é uma rocha também sedimentar clássica, né, formado por fragmentos arredondados, seixos e cascalhos, né, de tamanho superior a 2 milímetros, né, agrupado por um cimento formando um depósito. Então você verifica que esse conglomerado é um conglomerado de seixos, né, e cascalhos, normalmente encontrados no fundo dos rios, né, que eles são depositados, e com o tempo, né, com a formação dessas estratificações, esse leito desse rio, esse local que está recebendo, essa bacia que está recebendo esses sedimentos, elas vão se agrupando com essa cementificação entre os seus meios, né? Endurece e vira um conglomerado de uma rocha. Tá? Nós temos também o calcário. Aí nós temos o calcário como uma rocha sedimentar clássica, né, química e orgânica. Né, os calcários formados a partir do mineral da calcita, né, composição química é o carbonato de cálcio. Os organismos que se encontram, né, os organismos morrem se depositados no local, porque é um material muito, um agente muito peculiar para esses materiais, esses organismos vivos, né? Então, por ter uma composição química muito forte, alterando o pH desse organismo vivo, ele acaba não sobrevivendo à superfície desse material. Então, no caso da precipitação química, o carbonato dissolvido na água se cristaliza, então ele forma esse calcário, tá? Cor cinza até preta e amarela, a granulação microscópica na maior parte, né? E efervesce com HCl a frio, tá? Então se coloca numa solução de hidroclorito de hidroclorito, né? Ele vai se dissolver, efervesce, né? Então nós temos a formação do calcário também. O dolomito, uma rocha sedimentar química, né, similar ao calcário, né, constitui-se essencialmente de dolomita, né, que efervesce também na presença do HCl, a quente aqui no caso. Tá? O sílex, que é outra rocha sedimentar, né, um procedimento químico, constitui-se de quartzo fibroso, compacto, muito rígido, né, e duro, né, ele risca até mesmo o vidro. E tem a fratura concoidal. Então você verifica que quando você tenta fraturar esse elemento, ele tem uma resposta concoidal, né? Cor cinza, amarela ou preta. É o sílex. Aqui nós temos uma imagem de afloramento de arenito grosseiro, né? Ou millstone grit. Então uma imagem de um arenito sendo aflorado, né? Para a gente conseguir visualizar. A Câmara Municipal de Sheffield, construída em 1897, com a nova pedra em primeiro plano a partir de 1999, utilizando arenito, olha lá, da mesma pedreira de Stockhall, né, em Berkshire. Então é interessante que esse palácio, essa Câmara Municipal aqui foi feita com arenito, grande parte desse tipo de pedra sedimentar. Tá? Nós temos aqui o calcário Portland, né, da ilha de Portland da Inglaterra, e a rocha Roche, né, calcário jurássico, também são rochas diferentes, né, que a gente pode encontrar. Então, o calcário Portland, né, rocha Portland foi popularizada por Sir Christopher Wren, né, quando foi utilizada na reconstrução da Catedral de St. Paul após o grande incêndio em Londres, né, e agora se apresenta em muitos edifícios públicos em todo o Reino Unido. Né. O exame sob uma lente de mão mostra que muitas vezes é composta por óides esféricos. Então, verificando isso aqui por microscópio, a gente consegue ver esses óides esféricos, né, de carbonato de cálcio com 1 milímetro menos de diâmetro, né, e esses foram produzidos pela ação das algas no assoalho oceânico quente, né, e sob a utilização de correntes durante o período Jurássico. Tá? Então, fósseis de ostra resistentes ao intemperismo bem melhor do que a maior parte do calcário, na medida em que eles afloram na superfície e permitem uma estimativa das taxas de intemperismo quando a idade do edifício é conhecida, por exemplo, usando um medidor de profundidade dos sulcos do pneu. Então olha só que interessante, né? Alguns tipos de rocha, né, são importantes para a utilização na construção civil e em outros mercados. Vou deixar aqui para vocês nessa aula, né, a disposição de algumas outras rochas, como o calcário Ancaster, o calcário crinoidal, né? Eu vou deixar essas imagens em melhor resolução para vocês em outro documento, tá? E a explicação deles. Aqui é o travertino, um mineral de calcário também, né? Essa rocha que a gente fala que é o granito travertino, né?
ou a rocha travertino, né? Tem esse formato de sulcos também, com colorações diversas. Né? O calcário Bathstone, né? Os arenitos com estratificação cruzada, né? E o rock são arenito Shoal. Tá? Então alguns tipos de arenito aí interessantes também para a gente poder verificar a coloração e a estratificação deles. Né? Yorkstone, né? E o calcário Rudist. Tá? Então, na aula de hoje, o que é importante vocês relembrarem para a gente poder fazer uma revisãozinha básica. Tá? A gente precisa entender como que funciona, né, a classificação dessas rochas, né, como clásticas, né, químicas ou orgânicas. Elas podem ser 3 tipos, né, de classificação: ou é sedimentar clástica, ou é sedimentar química ou orgânica. Né, como que funciona o transporte, a caracterização dela, né, no caso para as rochas de origem mecânica sedimentares, né, de a solidificação, compactação, como ocorre essa litificação e a formação dessa, a gente fala de estratificação da rocha, que é importante a gente também saber, né? Como que funciona a formação das rochas de origem orgânica e de origem química, tá? E importante também saber sobre a granulometria normativa de que diz respeito a essa granulometria dessas rochas. Tá? A formação dessas rochas também é importante a gente entender, né, por meio desses intemperismos que a gente já sabe, né, que é a esfoliação, né, que é um intemperismo físico, ou até mesmo a operação de raízes também físico, e a dissolução calcária, né, que já entra parte química, tá? Para a gente poder finalizar esse semestre aí com conhecimento sobre as rochas sedimentares, né, e alguns tipos de rochas, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Não esqueçam também de estudar a parte do formato das turfas e do carvão mineral, tá? Que é importante passar isso para vocês, tá? E verificar, né, alguns tipos de rochas sedimentares que nós temos para utilização, tanto na construção, tanto na parte de minerais, tá bem? Então, queria agradecer vocês aí e bons estudos.